Olá irmãos, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje eu quero falar sobre as duas testemunhas de Deus. Quando você começa a pesquisar sobre as duas testemunhas, eu creio que o primeiro lugar que a pessoa recorre para estudar sobre o assunto, eu creio que seja o YouTube. E depois a pessoa, talvez, ela vai para o Google. E quando você pesquisa esse assunto no YouTube, você vai ver que existem várias opiniões sobre as duas testemunhas. E dependendo de como a pessoa interpreta quem são as duas testemunhas, isso mostra o nível de interpretação que ela tem da lei e dos profetas. Isso mostra também como ela vai interpretar o restante do livro de Apocalipse, Apocalipse 11 em diante. O livro de Apocalipse ele não é um livro feito para ser interpretado na base do que a gente pensa, do que a gente imagina, do que parece ser. Mas o livro de Apocalipse ele é feito para ser interpretado com base na lei e nos profetas. E quando você escuta falar das duas testemunhas, você vai ver que a característica delas, pelo menos aqui aponta com exatidão, você vai ver que aponta para Moisés e Elias, porque fala que elas têm poder para converter as águas em sangue. Isso é Moisés. Isso lembra Moisés. Diz também em Apocalipse 11 que durante o tempo da sua profecia não chove na terra, e elas profetizam durante 1260 dias. O profeta que teve poder para fechar o céu durante 3 anos e 6 meses, que é 3 anos e meio, foi Elias. Então aponta para Moisés e Elias diretamente. Então algumas pessoas pensam que é Moisés e Elias que vai vir na terra. Outras pessoas já ignoram isso, como se Elias, os 3 anos e meio, não tivesse nada a ver com Elias, embora seja claríssimo. Elas falam que é Enoque. Moisés e Enoque. Algumas pessoas chegam até a falar que Moisés não morreu e Enoque também não morreu, foi trasladado. Então, baseado em um texto de Hebreus, que o homem foi dado ao direito de morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então Moisés e Enoque teriam que voltar na terra para eles morrerem uma vez, após os 1260 dias, após o tempo da sua profecia. Há também um grupo de pessoas que acredita que as duas testemunhas de Deus sejam judeus e gentios. E eles usam um verso que está em Isaías, uns 2, 3 versos. Esse grupo de pessoas, eles, na minha opinião, eles estão mais certos, eles estão mais corretos e perto da verdade. Eles até creem que o ministério de Moisés e de Elias vai estar nos judeus e gentios. Isso está certinho, isso está com base tanto em Apocalipse como nos profetas. Basta só eles crerem, esse grupo de pessoas, se você faz parte desse grupo, basta só você entender que judeus e gentios, eles fazem parte da casa de Israel e da casa de Judá, que é Judá e Efraim. Se você nunca ouviu falar nesse assunto, se esse assunto é novo para você, eu vou deixar o link aí no vídeo, você clica nesse link, assista esse vídeo, não perca essa oportunidade, você vai compreender de maneira maravilhosa as profecias, com mais exatidão. Não vai ter profecia que fique encoberta diante de você se você conhecer as duas casas de Israel, Judá e Efraim. Já tem testemunho de pessoas que quando assiste esse vídeo e entende, a visão delas mudam. Elas mandam e-mail para mim, muitas pessoas falam isso. Agora, se você abrir a escritura em Isaías capítulo 43, no verso 10, olha o que Deus vai dizer. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me criais e entendais que eu sou o mesmo. Antes de mim Deus nenhum formou, e depois de mim nenhum haverá. Isso é muito interessante porque aqui falou meu servo, Israel. Quando você volta, se eu fosse ler tudo, o contexto, você lê em casa, você vai ver que está falando de Jacó e de Israel. E se você tem a história de Israel na mente, perfeito. Israel ficou 400 anos na terra do Egito, depois Moisés veio, libertou eles, aí eles passaram por um tempo de 40 anos no deserto, certo? Depois eles foram para uma outra temporada, que seria a entrada na terra de Canaã. Aí eles se rebelaram contra Deus e Deus começou a levantar juízes, aí entra a temporada dos juízes. Como Paulo disse em Atos 13, Deus levantou juízes sobre Israel durante um tempo de 450 anos. Depois desses 450 anos, começou a era dos reis. É uma nova era.
Aí Deus levantou o primeiro rei, Saul, que reinou durante 40 anos. O segundo rei, um homem segundo o coração de Deus, que executou a vontade de Deus. O rei Davi, 40 anos. E o terceiro rei que reinou sobre todo Israel foi Salomão. Salomão reinou durante 40 anos, mas pelo seu pecado e pela sua idolatria, Deus julgou correto fazer uma divisão nas tribos. Ele dividiu as 12 tribos em 10 tribos do norte e 2 tribos do sul. As 10 tribos ele chama de casa de Israel, e as 2 tribos do sul ele chama de casa de Judá. Sobre a casa de Israel ele colocou um governante, que é Efraim, e sobre a casa de Judá ele colocou um governante, que é Judá. Depois disso, Deus começa a profetizar, levantar profetas sobre as 2 casas de Israel. O profeta que profetiza para a casa de Israel e para a casa de Judá. Você sabendo isso, fica perfeito, porque o povo de Deus vai estar em número de 2, casa de Israel e casa de Judá. E quando Deus fala que vós sois minhas testemunhas, isso é impressionante. No profeta Isaías, é o único profeta que vai aparecer expressamente a expressão 2 casas de Israel. Em outros profetas, como o profeta Oséias, Deus vai falar casa de Israel, casa de Judá. Numa linguagem mais profunda, Deus vai falar Efraim e Judá. Mas no profeta Isaías vai ser o único profeta que vai aparecer expressamente a expressão 2 casas de Israel. Então em Isaías 43, verso 10, Deus fala: vós sois minhas testemunhas. No verso 11 segue: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, eu salvei, eu mostrei, e Deus estranho não houve entre vós. Portanto, vós sois minhas testemunhas. Quando Deus está frisando aqui, isso é importante. No verso 12 já é a segunda vez que ele fala isso. Em Isaías 44, 8, Deus continua a falar sobre as testemunhas. Olha o que diz: não vos assombreis, nem temais, porventura não vos declarei há muito tempo, e não vos anunciei? Vós sois minhas testemunhas. Acaso há outro Deus além de mim? Então você vê que Deus faz questão de falar 4 vezes em questão de 2 capítulos, que na verdade é o mesmo contexto, que o povo dele, casa de Judá e casa de Israel, são testemunhas dele. 4 vezes, anota aí, Isaías 43, 9, primeiro, 43, 10, segunda vez, 43, 12, terceira vez, 44, 8, quarta vez. Isso que eu li versos meio que isolados, mas quando você contextualiza todos esses versos, fica tremendo. Por exemplo, vamos em Isaías 44 para resumir o vídeo, porque eu tenho um vídeo maior sobre as 2 testemunhas, o link está na descrição, você, quando tiver tempo, você clica nesse link, você assista esse vídeo, você vai ver como essas coisas fazem muito sentido, né? Tem muito mais para se falar. Então, contextualizando Isaías 44, olha o que diz. No mesmo verso, quando Deus fala pela 4ª vez, não vos assombreis, nem temais, por que Deus está falando não fique assombrado e nem temam? Por quê? Qual é a relação? Porventura, não vou-lo declarei há muito tempo. Deus não está falando só para as pessoas daquela época, ainda mais porque o povo que estava em Jerusalém nessa época, eles não liam as escrituras. Eles tinham as escrituras, mas não ligavam para elas. Por isso que eles matavam os profetas. Isso daqui é para nosso tempo, principalmente. E Deus está falando com a gente hoje. Não vos assombreis e nem temais. Por quê? Não é para você ficar nem assustado, nem temer. Aí Deus fala, porventura não vou-lo declarei há muito tempo. Ou seja, nesse tempo aqui de Isaías, ele já declarou. E ele está falando para a gente hoje, eu não já avisei vocês há muito tempo, não anunciei? E logo em seguida ele fala, vós sois minhas testemunhas. Agora olha a pergunta-chave, acaso há outro Deus além de mim? Não, não há rocha, não conheço nenhuma. Qual é a relação dessa pergunta? Porque essas 2 testemunhas, elas vão estar no tempo do fim, vai ser o povo de Deus, judeus e gentios, que vão estar testemunhando contra a besta. Olha para Apocalipse 11, elas estão testemunhando contra o 8º rei. O 8º rei, ele se declara Deus na terra, e ele vai fazer guerra contra os santos do Altíssimo, como diz em Daniel 7, e vai vencer eles. Só que Deus permite que essas 2 testemunhas não sejam tocadas durante 3 anos e meio. E Deus está falando, não tema, não se assombre, vocês são minhas testemunhas, por acaso há outro Deus além de mim? O que as 2 testemunhas vão estar testemunhando contra a besta? Não há outro Deus. Por isso que em Apocalipse 14 fala,
Tem 3 mensagens de 3 anjos, né? Que fala que é para adorar o Deus, o Criador dos céus e da terra e do mar e de tudo que nele há. É para dar glória a ele e temer o nome dele. E não é para adorar a besta e receber a marca. E fala lá, caiu Babilônia. Essas 3 coisas estão relacionadas. E junto com a besta, tem as 2 testemunhas em Apocalipse 11. Mas quem é que seduz os habitantes da terra para adorar a primeira besta? Não é a besta que sai da terra? Em Apocalipse 13, tem uma besta que sai da terra e ela seduz os habitantes da terra para adorar a primeira besta. A besta que sai da terra em Apocalipse 13, ela vai ser revelada em Apocalipse 19 como o falso profeta. Está no singular o falso profeta, mas fala de vários profetas falsos. Está falando de muitos homens. Agora, se você continuasse lendo, eu não vou ler todos os versos até chegar ao verso 25, porque vai demorar. Mas no verso 24, diz assim, assim diz o Senhor, contexto das testemunhas, e que não há outro Deus além dele. Assim diz o Senhor, teu Redentor, o que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço todas essas coisas, que sozinho estendi os céus e apraiei a terra. Quem estava comigo? Eu sou o que desfaço os sinais dos falsos profetas e torno loucos os adivinhos, que faço voltar para trás o sábio e converto em loucura a sua ciência. Olha Deus falando que desfaz os sinais dos falsos profetas no mesmo contexto em que ele fala das 2 testemunhas. Agora liga os pontos. Não tema, não se assombre. Quando chegar o tempo, Deus vai estar falando com o seu povo. Eu desfaço os sinais dos falsos profetas. O falso profeta que seduz os habitantes da terra, mas não seduz as 2 testemunhas. Por isso que em Isaías 43, vamos voltar lá, Isaías 43, verso 12, isso é verso-chave. Eu anunciei, eu salvei, eu mostrei, e Deus estranho não houve entre vós. Portanto, vós sois minhas testemunhas. As 2 testemunhas não vai adorar a Deus estranho. Aí Deus fala, portanto, vocês são minhas testemunhas. Eu não vou abrir todos os versos aqui, mas se você pode abrir aí, você pode clicar no link da descrição e assistir o meu vídeo maior. Deus fala em Daniel 8, a profecia fala em Daniel 8, que o chifre pequeno trabalha, ele opera com a ajuda de um Deus estranho. Em Deuteronômio, quando Deus está tirando a esposa com asas de águia e levando para o deserto, Apocalipse 12, reflexo, Deus fala, não houve Deus estranho entre vós. Entende como tudo isso está relacionado? Eu não quero estender o vídeo, há muito o que se falar. Existe um atalho bem mais simplificado para falar sobre as 2 testemunhas. No próximo vídeo eu vou falar sobre esse atalho e eu vou falar algo diferente desse vídeo. Fica comigo no próximo vídeo, assista ele e também assista aquele vídeo maior que está na descrição, ok? E não esqueça de assistir aquele vídeo que fala das 2 casas de Israel, que você vai entender esse assunto com muito mais perfeição. Você precisa ser um colaborador, pessoas que trabalham hoje para levantar o grupo de Deus, as 2 testemunhas para o tempo do fim. Se a gente não fizer parte dessas 2 testemunhas, nós vamos fazer parte de uma geração que levanta ela, que prepara esse povo. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se cumpre. 2 testemunhas é casa de Judá e casa de Israel. E a 3ª testemunha, que é a testemunha fiel e verdadeira, que Yeshua mesmo se revela como testemunha fiel e verdadeira em Apocalipse, é o próprio Filho de Deus. Nos profetas ele fala que vai ser testemunha contra o povo e contra os falsos profetas, os mentirosos. Eu queria pedir para você, meu irmão, que assistiu esse vídeo, para você se inscrever no canal, fica inscrito no canal para ajudar o canal a aumentar. E você dá joinha no vídeo. Muitas pessoas assistem o vídeo e não dão joinha. E as pessoas hoje olham para isso. Eu não ligo muito para isso porque tem muito vídeo bobo que tem joinha, sabe? Mas esse joinha ajuda as pessoas a olharem mais pro vídeo. E principalmente, compartilhe o vídeo no Facebook para outras pessoas assistirem isso. Você fazendo isso, você vai estar ajudando muito esse trabalho. E muitas pessoas têm vindo até meu canal, conhecido esses vídeos através de irmãos que vão compartilhando individualmente. Então, o que nós aprendemos nesse vídeo? Nós aprendemos que Deus fala 4 vezes em Isaías que o povo dele é testemunha. E está falando para as 2 casas de Israel. Eu não li o verso aqui, mas o profeta Isaías é o único profeta que aparece aquela expressão direta, né? Falando as 2 casas de Israel. 2 testemunhas. Nós aprendemos que no contexto Deus fala de Deus estranho e Deus fala de falsos profetas. E Deus fala, Deus estranho com vós não houve,
Portanto, vós sois minhas testemunhas, não tema, não se assombre, eu desfaço o sinal dos falsos profetas. Existe outro Deus além de mim? Não existe. E Deus está falando pra gente, eu não falei isso há muito tempo atrás, eu não anunciei. Então é isso que nós aprendemos. Para finalizar o vídeo, eu vou dar um acréscimo para vocês e para pessoas que já me acompanham. Se você não entendeu esse acréscimo que eu vou dar agora, assista todos os vídeos que eu recomendei para você, mesmo se você acredita diferente, assista mesmo assim. Você vai somando essas coisas, você vai ver como essas peças vão se encaixando. Aqui está o acréscimo. Lembra que Jesus, na terra de Israel, em Jerusalém, falou para aqueles judeus, dizendo: eu vim em nome do meu Pai, e vocês não me receberam. Outro virá, e a estes vocês receberão. Sabe o que Jesus está anunciando aí? Ele está revelando o chifre pequeno, o anticristo. Judeus vão receber esse chifre pequeno. Lembra no tempo da Grécia? No tempo daquele bode peludo, do qual sai um chifre pequeno, e isso está em Macabeus. Leia também. E ele vai aí profana o santuário de Deus. Jerusalém, naquele tempo, já tinha o sangue dos profetas nas mãos. Já era uma prostituta. Jerusalém fez aliança com esse Antíoco Epífanes, um prototipo do anticristo. Ele que profanou o santuário de Deus, no contexto histórico. Jerusalém fez aliança com ele, e Flávio Joséfo escreveu que Antíoco Epífanes dominou Jerusalém por 3 anos e meio. Ele estudou o profeta Daniel. Jesus falou: outro virá, e a estes vocês receberão. As 2 testemunhas ficam mortas aonde? Na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, aonde o seu Senhor foi crucificado. Aonde as 2 testemunhas ficam mortas por 3 dias e meio? Jerusalém. Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. No contexto em que Jesus fala: eu vim em nome do meu Pai e vocês não me receberam, outro virá em seu nome, a este vocês receberão. No mesmo contexto, um capítulo um pouquinho mais para frente, Jesus fala: eu sou o bom pastor. As ovelhas ouvem a minha voz, mas não ouvem a voz do estranho. Dessas elas fogem. Quem você acha que é esse estranho? Não é o Deus estranho? Que elas vão ouvir a voz e vão fugir? Ela vai ouvir a voz do bom pastor e obedecer. Mas o pastor que é levantado na terra, que não vai cuidar das ovelhas, vai comer a carne delas e quebrar as unhas, e vai ser um pastor abominável na terra. Esse é o estranho. Esse acréscimo eu dei para as pessoas que já me acompanham. Mesmo se você nunca acompanhou os meus vídeos, se você não entende tudo que eu estou falando, você sabe que isso está fazendo sentido. Então é isso daí, a gente se vê no próximo vídeo, ok? Esse vídeo eu vou finalizar aqui. Fique na paz de Cristo, Deus te abençoe.